Hoje, o IA Trendcast recebe Célia Cruz, uma das vozes mais respeitadas no campo do impacto social e da inovação sistêmica. Célia é economista, pesquisadora e catalisadora de ecossistemas que há mais de 30 anos conecta propósito, terceiro setor, investimentos e negócios de impacto, com filantropia e transformação social sistêmica. Ela foi diretora executiva do Instituto de Cidadania Empresarial, onde atuou na agenda dos investimentos e negócios de impacto e liderou a criação da Coalizão pelo Impacto, que hoje atua no Brasil em 6 cidades. Foi diretora da Ashoka Brasil, Canadá e Global no tema de empreendedorismo social. Atuou como diretora do Instituto Beja e do Centro para Mudanças Exponenciais. E hoje atua como Visiting Fellow no School Center da SED Business School, em Oxford, onde pesquisa mudanças sistêmicas, papéis no ecossistema de impacto e como a inteligência artificial pode ser usada para reduzir desigualdades e fortalecer o terceiro setor. Célia também integra o conselho de organizações como o Fundo Elas Mais, Bem-TV Negócios Sociais, TRE, Somos Um, e é conselheira consultiva da Iniciativa de Mudanças Sistêmicas da Rockefeller Philanthropy Advisors e da Preta Hub. E também agora acabou de me contar que é conselheira da Unicef. Iniciou com 4 redes uma jornada de IA para Impacto, onde estão refletindo barreiras que levam o setor de impacto, ONGs e negócios a terem uma baixa adoção de IA e ainda muito no operacional e pouco para encontrar novas soluções em escala para problemas complexos. Ela diz entre mitigar os riscos para IA, para impacto social e ambiental, ou até para potencializar a IA para soluções de problemas coletivos. Fique com os dois. E tem sido uma das principais articuladoras globais da agenda de IA ética, impacto e governança colaborativa. Célia Cruz, bem-vinda ao IA Trendcast. Obrigada pelo convite. Tudo Obrigadão. bom? Obrigada a Tudo. você. Antes de a gente continuar esse papo, quero agradecer a Pima Brindes, que apoia o nosso videocast e acredita na importância de trazer discussões como essa para vocês. Quer conhecer mais? Aponte a câmera do seu celular para o QR Code aqui na tela e conheça o trabalho da Pima. Obrigada, Pima Brindes, pelo apoio. Conheci você naquela jornada de hackathon de impacto e ali eu fiquei muito surpreendida com várias coisas, né? Os jovens motivados pelo impacto social, que eu não imaginava, e a qualidade dos trabalhos que eles apresentaram. E depois você viajou o Brasil também vendo as entregas em outras cidades. Queria que você contasse o que você vê de inteligência artificial voltada para impacto social e quais as suas expectativas ali para o próximo ano. Bom, primeiro foi maravilhoso a gente estar nesse hackathon, porque acho que a gente interagiu com mais de 400 jovens nessa faixa que você falou aí, dos 18 aos 25 anos, e com essa potência deles se enxergarem com uma, né, que eu, ao desenvolver um algoritmo, ao eu desenvolver uma inteligência artificial ou uma programação, como é que eu posso trazer essa minha energia para resolver problemas sociais e ambientais do Brasil. Então, a gente trabalhou para acesso a serviços públicos e no hackathon saía soluções como, por exemplo, trabalhar como é que eu ajudo famílias que estão sendo desalojadas das suas casas a, com a inteligência artificial, fortalecer essas famílias. Ou a gente trabalhou com acesso a soluções inovadoras para mudanças climáticas. E o grupo que ganhou pegou como é que eu pego informações de regiões periféricas que têm um risco de desabamento, que têm um risco de enchentes, a usar informação para as prefeituras para dizer, olha, se tiver um desabamento, se tiver uma enchente aqui, olha a perda econômica que essas famílias vão ter e o gasto que você, prefeito, governador, etc., terá nesse território. Portanto, se você mitigar riscos, usar, e tem fundos de mitigação de risco, a gente está chegando aí da COP, né, que está olhando para a questão de novos fundos também serem alocados para mitigação de riscos, para adaptação. Então, o prefeito ele pode adaptar um território que tem uma chance de de alagamento, por exemplo, antes que isso aconteça. E com a inteligência artificial, hoje já com imagens de satélite, você pode antecipar
essa visão dos lugares com maior risco ambiental e climático. Então, acho que a gente vê acesso à educação, né? Então, criaram, por exemplo, como é que eu crio que nem tem um banco para cada pessoa, é um mentor para cada aluno na sala de aula, né? Então, acho que a gente vê uma potência. E você formar esse desenvolvedor do dia zero, né? Qual é a capacidade dele reduzir riscos, olhar com transparência, pensar no acesso a dados, trazer para os seus times diversidade para reduzir vieses. Tudo isso vai fazendo com que esse desenvolvedor comece a pensar também uma IA com princípios, ética, transparente, para que a gente tenha soluções que não aumentem a desigualdade, mas reduzam a desigualdade, né? Acho que foi muito Foi potente, muito né? potente. Foi assim, emocionante, e deu esperança, né, também, ao mesmo tempo. Ver os jovens fazendo isso, eu achei maravilhoso. Uhum. Agora, maravilhosa e impressionante é a sua carreira, né? Que ela passou pela Choca, pelo ICE, pelo Beja, agora você está em Oxford. É, como que você entrou nesse caminho e como que você resumiria a sua missão? Bom, faz tempo que eu entrei nesse caminho, né? Mas eu acho que a primeira coisa, assim, eu fui fazer uma parte do meu mestrado no Canadá, e lá a gente é obrigada a fazer trabalho voluntário. Então, aqui, imagina, né? Eu estudei na USP, mas eu não tinha essa obrigação de devolver para a comunidade. E lá eu fui fazer trabalho voluntário numa companhia de ópera, e aí eu caí na área, eu sou economista, eu brinco que agora eu sou ex-economista, e caí na área de captação de recursos. Mas nem que caí, eu falei, poxa, voluntariado, sou captador, economista, talvez é a coisa mais próxima. E aí aprendi um campo que era o campo do terceiro setor, que são as ONGs, essas organizações da sociedade civil que, organizadas, elas são um pilar fantástico para países terem a sua democracia, para países né, exigirem mudanças que melhorem a vida para toda a população. Então, eu ali entendi esse campo. Quando eu volto para o Brasil, eu começo a trabalhar na GV e olhando para a formação do primeiro curso de gestão de ONGs, e aí foi a minha entrada nesse terceiro setor. Daí trabalhei muito tempo com captação de recursos, daí eu depois fui para trabalhar com fundações comunitárias, entendendo esses territórios, a relevância dos territórios, daí fui trabalhar com empreendedorismo social, depois eu fui trabalhar, né, anos trabalhando com empreendedorismo social, fiquei 9 anos na Choca, Brasil, Canadá, Global. E eu percebi que todo o tempo essas ONGs estão tendo que captar recursos e captar recursos. E é um desafio, né? Porque a filantropia brasileira é pequena, a do mundo é limitada. E ali, então, eu conheci um campo novo, que era dos investimentos e negócios de impacto. E que você pode empreender uma ONG ou eu posso empreender um negócio que no core ele resolve um problema social. Mas quando ele tem essa configuração jurídica de um negócio, eu posso receber investimento. E aí eu falei, opa, tem um bolso novo que também está olhando para impacto. No começo era muito famílias de alta renda, Sim. e hoje é BNDES trabalhando nesse campo, é fundos, é Banco Mundial, as agências de cooperação. Então, hoje tem um volume de dinheiro muito maior que também olha para o campo de impacto, mas olhando que pode ser um negócio. Então, acho que ali para mim ficou essa dualidade ou essa somatória de que eu posso trabalhar com uma ONG, e hoje no Brasil tem 620 mil ONGs ativas, e tem um número crescente de negócios que resolvem problemas sociais e ambientais. Então, foi essa a minha etapa, e daí eu fui trabalhar numa fundação. Então, eu falo que eu tenho 7 vidas aí de temáticas. Acho que hoje em dia a gente também tem essa flexibilidade de entender que impacto social pode vir de uma somatória de tipos de trabalhos também, né? E você usa muito o termo catalisar ecossistemas, né? O que significa ser uma catalisadora? Hoje que eu te conheço, eu sei que você é uma catalisadora. E por que o mundo precisa de mais catalisadores do que o herói individual, né? Vamos dizer assim. Eu vou trazer primeiro 4 conceitos até chegar em catalisador, né? Eu acho que é mais fácil, às vezes, a gente pensar assim, puxa, teve gente que criou um ecossistema novo. Você pensar a Wikipedia, Uhum.
Jimmy Wales, que é o cara que criou essa organização, para ele criar uma Wikipedia, ele foi criando um ecossistema no entorno dele, né? Não tinha Uhum, a nossa cabeça era um dicionário que uhum. você ia lá e pesquisava fisicamente. Ele teve que reinventar um ecossistema, criar um ecossistema com voluntários, com tecnologia, com sistemas. Então, você pode, às vezes, criar um ecossistema. O grande nome, quando você fala, vou criar um ecossistema, é o Edison da lâmpada. Uhum. Ele não criou só a lâmpada, Ele ele criou. criou o poste, ele criou a rede, ele vai buscar investimento. Então, esse é um lugar. E na área de tecnologia, a gente viu muita gente criando organizações que reviraram os modelos, Sim. né? Então, acho que aí a gente sabe de vários exemplos desses de tecnologia. Então, é o de criar. Um segundo papel que a gente vê muito em ecossistemas é o papel do broker. Né, que muitas aceleradoras, incubadoras fazem um pouco esse papel. Então, se eu estou acelerando um empreendedor, o que eu estou fazendo com o negócio dele? Eu vou conectar quem tem dinheiro, às vezes com ele, eu vou conectar quem tem recursos, academia com ele. Então, o broker ele é uma grande ponte que ele pode fazer. É você, Aline, que está enxergando alguém que você conhece, com um aluno seu, você faz uma ponte. Esse é um papel de broker que é fundamental também Uhum, no setor. Tem um outro que é o orquestrador, né? Imagina o regente. uhum. O regente ele está ali orquestrando vários músicos e ele tem um certo controle, né? Todo mundo fala, não, o regente pode sair, mas ele está ali super controlando o ritmo, as regras, os passos, né? Não sou música, né? Então, mas ele orquestra. E o catalisador, ele já entra no ecossistema sabendo que ele vai sair. Essa expressão vem da química. Quando você coloca uma substância lá, que ela muda as outras substâncias, mas ela depois pode sair e a composição é outra, né? Então, essa, para mim, é uma visão muito bacana, porque eu entro, por exemplo, nesse ecossistema do terceiro setor e de negócio de impacto para dizer, gente, a gente precisa fazer com que as ONGs e os negócios de impacto usem inteligência artificial não só para comunicação, não só para o seu operacional, para repensar a forma de solução de problemas complexos. Uhum. Mas eu não vou ficar nesse ecossistema para o resto da vida fazendo isso. Então, a gente enxerga as barreiras, barreiras de regulação, de governança, barreiras de financiamento, da regulação, de capacitação, de colaboração. Então, tem uma série de barreiras que a gente fala, opa, como é que eu ajudo a destravar essas barreiras? E aí a gente vai fazendo alavancas que mudem esse ecossistema. Mas daí eu posso sair e o ecossistema se rearranja. Então, Uhum. essa visão de mudança sistêmica, muitas vezes a gente fala, tem um sistema e a gente pode mexer peças desse ecossistema. No caso de investimentos em negócio de impacto, foi muito o que a gente fez. A gente falou, puxa, famílias de alta renda, se você colocar 1% dos seus investimentos em negócio de impacto, você vai alavancar muitos negócios a nascerem. Sebrae, você está trabalhando com empreendedorismo e negócio. Se você olhar que 10% dos negócios que estão nascendo sejam de impacto, a potencialidade de resolver problemas sociais no Brasil eleva-se. Ou governo, olha, tem um novo ator aqui que você pode trazer para as suas. Quando você está fazendo compras. Fundações. Se você já faz doação por ano, doa 5% do seu orçamento para negócios de impacto. Você vai trazer um novo ator para esse campo. Então, esse é o lugar um pouco do catalisador, ele enxergar um pouco essas peças, ele fazer ajustes, tentar destravar alguma coisa, mas ele pode sair um dia e o sistema está em outro lugar. Uhum. Então, esse é É, o meu, muito bom, meu muito bom. lugar de catalisadora. E quando você olha para trás, o que que você viu de transformação eh, de todo o terceiro setor, né? Que a gente pode, você, você viu de tudo, né? Você veio voluntária lá Uhum. cap- Em 93. buscando recursos e hoje você é uma catalisadora criando novas oportunidades de negócio, né? Como que, quais os aprendizados que você teve ao longo desses anos?
Eu acho que o primeiro, assim, quando eu entro para esse setor, eu nem sabia que existia, porque já tinha ONGs há 500 anos no Brasil, mas ninguém falava, por exemplo, de profissionalização do setor, trabalhar como uma profissional. Eu lembro que a primeira vez que eu falava, assim, as pessoas, mas você é voluntária? Não, eu sou remunerada. Mas você ganha dinheiro para trabalhar em uma ONG? Sim, é uma carreira, né? Mas foi só nos anos 90 mesmo que Foi. veio isso. Foi bem foi pós-ditadura militar que nascem várias ONGs potentes e aí se começa a pensar a profissionalização desse setor. Nos Estados Unidos também era novo. Quando a gente cria o primeiro curso na GV é de 95. E a gente foi olhar nos Estados Unidos que tinha, tal, foi até a Fundação Kellogg que financiou. E tinham 25 anos lá, já cursos de gestão de ONG, mas também era novo, né? Se pensar 25 anos para trás. E aí a gente foi falar, não, tem aqui uma formação. Então a GV já tinha administração de empresas, administração do setor público, e ela criou essa área de administração do terceiro setor. Depois ela criou outros campos também. Mas em terceiro setor, então a gente fazia cursos de olhar a gestão, e as suas especificidades, as regulações, as leis. Depois tinha contabilidade para o terceiro setor, captação de recursos, que era o módulo que eu dava, empreendedorismo social, que eu dei bastante tempo, a questão de parcerias, governança, que na época nem chamava governança, era conselho, medição de impacto. Então, existe um campo que na época era muito incipiente, era muito voluntário. E aí você vai profissionalizando a ponto que hoje, quando eu falo para você que tem 620 mil ONGs ativas, ela tem um papel, e não é a ONGinha do bairro, que muitas pessoas pensam uma GV, um Einstein, um Mackenzie, uma SPM, também são ONGs do ponto de vista de constituição, é uma associação Sim, sem fins de lucro. Fundação sem fins lucrativos. Então, tem muitas ONGs, né? Então, a gente reconhece muito assim, uma ONG que trabalha nos direitos das mulheres, uma ONG na área ambiental, mas o campo de educação e saúde, por exemplo, é muito forte a questão das organizações da sociedade civil. E tem muitos profissionais lá dentro. E você precisa profissionalizar esse campo. Então, essa mudança para mim foi brutal. Então, hoje tem a Associação Brasileira de Captadores de Recursos. A gente criou em 1999. Hoje tem um monte de profissionais formados que fazem captação de recursos, tem cursos, etc. Você tem escritórios de advocacia focados em terceiro setor. Verdade. Você tem gente que trabalha com tecnologia que olha para o terceiro setor fortemente. Então, esse campo mudou muito. E eu somaria com esse campo dos negócios de impacto, que também ele surge para dizer, vamos olhar que esse país tem tanto problema social, vamos juntar forças e olhar para várias, né, sistemicamente, eu posso olhar que tem ONG, que tem negócio, mas eu posso olhar que tem aceleradoras, as universidades, os professores têm um papel de formar uma nova geração para trabalhar com impacto, né? Você, como professora, você está trazendo o tempo todo essa missão do aluno, com essa energia para resolver problemas sociais. E ele pode estar numa empresa, ele pode estar no governo, ele pode estar num terceiro setor, numa sociedade civil. Né? Então, eu acho que o campo de impacto ele é muito maior, né? A sociedade civil organizada ela é ampla e eu acho que a gente viu as pessoas reconhecerem esse campo. A gente passou por alguns governos que, ao contrário, criticavam muito o terceiro setor. E eu brinco, se tem uma empresa que tem um escândalo, você fala o nome da empresa, você fala, aquela empresa. Se tem uma ONG que tem um problema, você fala, as ONGs. Então, é um setor ainda que ele sofre muito quando alguém politicamente não gosta de uma ONG, ela vai falar, as ONGs são corruptas, as ONGs... A empresa não, eles vão falar o nome da empresa. Então, a gente ainda, né, do ponto de vista de narrativas, né, que você é muito melhor que eu, as narrativas precisam mostrar que uma sociedade, ela só é forte se ela também tem uma sociedade civil organizada forte, que questiona mudanças, que impulsiona mudanças. Antigamente, quando eu trabalhava no grupo, a Exame fazia um levantamento do terceiro setor. Hoje existe ainda? Existe, a Exame passou esse programa pro
uma organização que chama Doar. Foi até a semana passada, tipo, Melhores ONGs. Então, existe. É sempre controverso, porque você fala, bom, eu vou premiar 100 de 620. Não, você falou 600, 620 mil. Mil, né? É muito desafiador. Então, é sempre um lugar meio de prestígio para quem recebe e muita crítica de que, mas espera aí, essa organização nem é tão relevante, ou é difícil você falar, puxa, uma ONG grande, uma pequena, média, eu sei que tem 1000 critérios para eles colocarem, mas existe esse prêmio. Eu lembro que tinha isso, e fazia até o mapeamento de quantas eram e tudo. Exatamente. O IPEA continua fazendo esse mapeamento, que também é importante. É o que você falou aqui, né, dessa resistência na filantropia para investir em transformação sistêmica, né? Ainda porque é mais confortável Olha, só fazer filantropia, né, do que... eu acho, primeiro, ninguém hoje consegue acreditar que para fazer uma mudança sistêmica você vai fazer em um ano. Não dá para você fazer, né? Você que é desse campo de inteligência artificial, imagina se hoje a gente fez uma pesquisa com 440 ONGs para entender quanto que elas usavam IA. Foi em abril. Esse movimento é muito rápido, né? Mas em abril desse ano, era tipo 46% usavam IA. E usavam para comunicação. Quanto você tem no orçamento? R$ 120. Era o preço do ChatGPT, no máximo. A maioria nem tinha orçamento. Isso muda rápido, mas para você falar, a gente chegar até o dia que todas as ONGs usam para o operacional e melhorou a eficiência, então ela pode gastar menos na sua operação, mas mudou para resolver problemas sociais complexos, isso vai demorar anos, mesmo que seja com a IA. A gente não tem a infraestrutura de... uma das pessoas que está nessa nossa jornada, que tem 88 pessoas e 4 redes, uma delas é indígena, e ela fala assim, eu ainda não tenho computador no meu território. Né? Discutir IA é um caminho. E a gente fala, não, vem junto, porque a gente precisa trazer essa discussão para o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, de que tem muita gente que não tem a infraestrutura. Então, você precisa doar para ter uma infraestrutura, ao mesmo tempo que ela vai entendendo como é que ela pode fazer mais rápido, por exemplo, catalogar as línguas indígenas. Né? Então, tem que ir mexendo tudo ao mesmo tempo, mas isso demora 5, 10 anos para fazer mudança sistêmica. E as fundações estão acostumadas a doar por ano, porque elas recebem um orçamento para aquele ano. Então, ela vai doar para você para esse ano. Aí chega em outubro, você manda nova proposta. Então, você fica... Fala, não sei se ela vai me doar o ano que vem. Então, você faz um projeto limitado para aquele ano, para mudanças mais de curto prazo. Você não está numa visão, por exemplo, nessa jornada, a gente está falando assim, a gente quer chegar até o lugar em que a gente gere recomendações para o Brasil, gere protótipos para alavancar essas redes de ONGs, de fundações, de empresas. O Ethos está junto também. Então, as 4 redes são a Choca, que tem mais de 400 empreendedores sociais no Brasil, mas tem, acho que são 4.000 no mundo. Tem o Ethos, que tem sei lá quantas mil empresas dentro do Ethos, tem o GIF com 170 fundações e tem o ICE, que tem a rede de famílias de alta renda, tem a academia com 300 professores e tem aceleradoras incubadoras. Então, eles vão continuar fazendo essas mudanças dessas recomendações. Isso leva muitos anos. E a filantropia brasileira ainda está acostumada de doar ano a ano para projetos e não para processos de longo prazo de mudança sistêmica. Verdade, muito verdade. E não combina com o fato de o Brasil exigir mudanças profundas, né? Então, assim, é tudo para o imediato, ninguém pensa no longo prazo e o Brasil precisa de muita coisa. Como que você, nessa orquestração, consegue equilibrar ou até trazer resultados de curto prazo que motivem os doadores a investir nos anos seguintes, né? Para você prosseguir com o projeto, né? Ou com os projetos. Nesse caso que eu estou fazendo essa jornada de A para Impacto agora, a gente está falando assim, a gente não sabe no que vai dar. Então, não me peçam o indicador específico de daqui a 3 anos. Então, o que eu posso mostrar a gente está criando um cérebro, por exemplo, para dizer que ali vai... Então, isso é um resultado
que eu te dou um produto, né? Quantas pessoas estão participando? Eu tenho 4 redes potentes que estão se comprometendo a participar de todos os encontros, das recomendações e dos protótipos. Então, a gente vai acompanhar o indicador de participação dessas redes e dos 88 participantes. A gente quer olhar para qual a mudança de capacitação de ONGs no Brasil. Então, hoje tem informação que a Google está dando, a Microsoft está dando, a OpenAI está dando. Quantas dessas 620 mil ONGs estão passando por processos de formação e o que isso está mudando nas organizações? A gente consegue medir o quê? Quantas estão passando por cursos. A gente não vai conseguir medir a o que transformação. muda no curto prazo. Isso é um processo mais de médio e longo prazo, com pesquisas e tal. A gente também tem essa pesquisa que a gente fez em abril, quanto que as ONGs estavam usando IA. A gente quer acompanhar esse processo para entendendo aonde. Então, a gente sabe que tipo de software elas usavam naquele período, em que área que eles estavam usando, quanto eles estavam investindo. Então, isso são indicadores que a gente vai poder acompanhar nos próximos anos para dizer, conseguiu? Conseguiu. Ainda está só no operacional. A gente quer medir também números de casos de referência no Brasil, que inspira. Então, todo mundo cita o mapa Biomas, não sei se você conhece. Sim. Mas aí você fala, poxa, o mapa Biomas, ele começa no Brasil, para quem não conhece, né? Eu vou colocar o link aqui do mapa Biomas. Legal. E daí você coloca, ele traz imagens de satélites desde 1988 para mostrar que em qualquer uma dessas fazendas, sítios, etc., se ali era floresta e foi devastada. Portanto, o governo não pode financiar, os bancos não podem financiar, o BNDES não pode financiar. Com essa informação, através de imagens de satélite, que ele chega até a dizer o que tipo de plantação tem, ele conseguiu travar financeiramente. Ele saiu do Brasil, foi para a América do Sul, América Central, então hoje está em toda a América, Congo, Indonésia, Índia, né? Ele recebeu agora o Audacious Award, que é 90 milhões de dólares, para ele fazer isso em todas as florestas tropicais. Sensacional. É incrível. E é um Incrível. caso de uma ONG que escala do Brasil para o mundo usando tecnologias emergentes. Então, como é que você muda a forma de olhar para um problema, que era devastação de florestas, para a questão de mudanças climáticas? Ele fala, opa, a maneira de fazer isso é estrangulando financeiramente. E aí ele inventa, ele é um grande orquestrador, mas que quer ser um dia um catalisador. Ele cria redes, ele não tinha nem CNPJ, ele vai criando redes, frames, tecnologia, e vai criando redes de parceiros em cada um desses países. E aí ele vai dando a tecnologia, vai dando o modelo, tal, vai gerando os relatórios, e essa ONG local vai trabalhando com os financiadores. É um modelo incrível, né? Então é um pouco disso que a gente tem que fazer. Muito bom. Tem um conceito recorrente nas suas falas que é sobre a filantropia e investimentos que destravem barreiras e desafios que assumam riscos de longo prazo. Você pode detalhar para a gente esses pontos de alavancagem? O que pode ser feito? Bom, primeiro, eu acho que assim, quando a gente está falando, e eu acho que é uma cabeça que a gente precisa desenvolver mais no Brasil, que é de olhar sistemicamente para um problema. Então, pode ser qualquer problema. Eu participo de uma competição lá em Oxford, estou tentando levar 10 escolas para lá, então fica de olho. E que você pode olhar sistemicamente para qualquer problema. Então, eu vi escravidão no Nepal, uso de mineradores embaixo do oceano, aborto na Espanha, que mais? Endometriose na Inglaterra. Então, você pode analisar um problema profundo. O Einstein falava o seguinte: se me derem um problema para eu resolver e criar uma solução, e me derem 1 hora para eu resolver esse problema, eu vou usar 55 minutos para estudar o problema e 5 para fazer
a solução. proposta de solução. E a gente é muito invertido, porque todo mundo te contrata para dizer assim, você é uma problem solver, né? A gente é hoje cooptado para resolver problemas, mas a gente dá pouco tempo para estudar o problema. Então, se eu estudar, então eu vou falar esse de endometriose, que eu achei super bacana e estou conectando a turma da Inglaterra aqui com a turma do Alana aqui. Endometriose, eu vou olhar e eu vou dizer qual o volume de dinheiro que é gasto. E daí eles perceberam que 80% do dinheiro de pesquisa é gasto em doenças de homens e não de mulheres. Então, a endometriose não estava tanto na pesquisa. Quando você faz formação para estudantes universitários, eles falam um pouco de endometriose. Se você vai num médico homem, ele vai falar, você está com dor, isso aí é da menstruação, isso aqui. Não vai lidar que tem uma possibilidade de você ter uma doença dessa, que se não for tratada rápida, ela é muito mais cara para o setor público depois atender. Então, estudar esse problema e aonde estão as barreiras, a barreira está na formação universitária, está na pesquisa, está no financiamento público, entender isso e falar, como é que eu destravo? Puxa, eu vou dar mais formação nas universidades, eu vou dar mais dinheiro para pesquisa de doenças de mulheres, eu vou olhar para a endometriose. Então, isso é um pouco o olhar do pensamento sistêmico. Na hora que você faz isso, a alavancagem é isso, é falar o que pode, eu tenho essa barreira, quais são possibilidades de alavancas que destravam essa barreira. Então, esse é um pouco a forma simplificada de entender, e é claro, depois você vai falar, bom, se eu fizer isso, gera um movimento positivo ou gera um movimento negativo? Então, isso serve para qualquer problema e qualquer tomador de decisão deveria olhar um pouquinho, porque com as crises que a gente está tendo, com o tamanho de crises, se vem uma crise, vamos dizer, de mudança de política, se vem uma crise do ponto de vista climático, eu rapidamente no meu sistema eu falo, puxa, isso deve impactar aqui. Porque vão cortar o financiamento de pesquisa. Porque vão fazer tal coisa. Então, isso te ajuda também, com um olhar mais sistêmico, você tomar a decisão. Quando você fala de risco, eu acho que a grande questão é que as pessoas investem pouco em risco. Você que é de tecnologia, você sabe que é um dinheiro de muito risco no início, né? Porque você está inventando uma área nova, você está usando uma tecnologia nova. Quando os fundos de investimento, né, de venture capital investem, eles investem em 10 soluções, 7 vão falhar. Talvez 3. Falar, vai sobrar uma, às vezes. Exato. Às vezes. Mas é um dinheiro de risco, de uma inovação que, às vezes, né, você está naquela curva lá, essa lá da inovação, daí você fala, opa, será que eu vou por esse caminho ou é por aqui ou por aqui? Muitas vezes a tecnologia que está lá crescendo não é a que vai ser disruptiva no futuro. Então, apostar numa tecnologia que nem está ali ainda crescendo para que ela destrave, e a filantropia tem um pouco desse papel. Eu acredito muito na filantropia para destravar a inovação e arriscar mais. Porque é um dinheiro que ela vai doar para soluções que podem mudar educação, saúde, meio ambiente, violência de gênero. Então, ela deveria arriscar um pouco mais. Mas as fundações muitas vezes não fazem esse capital de risco. E governo é mais difícil de arriscar. Eu estava hoje conversando até com o BNDES, eu lembro que uma vez a gente levou uns negócios de impacto de reforma de casa de favela, a GEEK, que olhava a tecnologia adaptativa em educação para os alunos estudarem para o Enem. E o BNDES falava assim, eu não posso investir nisso. Que não tem resultado comprovado. Não... Uma coisa é eu fazer uma reforma de uma escola. Eu sei dizer quanto custa o cimento, a tinta, e eu mostro no relatório final que tem uma escola pintada. Se eu falar que eu botei 2 milhões de alunos estudando, que eles ficaram 2 horas, essa métrica ainda é muito difícil, mesmo que aumentava pra caramba a nota do aluno no Enem, portanto, a chance dele entrar numa universidade pública era muito maior. Então, você tinha esse dado, só que as organizações ainda são tradicionais muitas vezes. Não então, estão você tem que acostumadas mudar a ver esse dado. a cabeça. E você falou na Folha de São Paulo sobre o potencial da IA para reduzir desigualdades, né? Quais as barreiras que você está estudando e que alavancas poderiam
funcionar nessa questão de redução de desigualdade? Eu, na consciência que a gente tem de todos os riscos da IA e pensar que ela pode aumentar a desigualdade, eu acredito que a gente tem que somar a atenção a esses riscos com o potencial de escala que ela pode dar. Uhum. Então, assim, se eu falar, por exemplo, que eu citei um mentor IA para cada criança, se esse mentor é muito bem desenhado por uma criança de baixa renda, que a mãe não está em casa e que ajude a estimular a correção, a perguntas, volte para esse parágrafo, reescreva, tá? Não para fazer o seu trabalho, né? Eu acho que aí a gente tem potenciais de tirar muita gente dessa desigualdade. Em saúde, né? Você, por exemplo, ajudar pessoas que não têm condições de parar e ir para um posto médico ou pegar aquela fila de 6 meses. Se a pessoa souber fazer a pergunta certa, talvez ela tenha respostas que ajudem ela na sua saúde, com todos os riscos que a gente sabe que pode ser ao contrário, né? Pode gerar muitos riscos. Mas eu acho que a gente tem uma potencialidade de trazer mais pessoas a melhorarem a sua vida ou muitas pessoas a melhorarem a sua vida em educação, em saúde, geração de emprego, renda. Eu acho que tem muita coisa que pode acontecer nos próximos anos com a IA também. Eu vejo um caso prático em família. Minha irmã é coordenadora pedagógica e tem uma infinidade de neurodivergências, né? E é humanamente impossível um professor fazer todas as adaptações necessárias numa prova, num formulário de avaliação de aprendizado do aluno. E a IA ajuda demais, né? Pode trabalhar com isso assim para o cada aluno, para perfil. cada perfil, Legal. né? Para o aluno fazer isso, o cara vai se sentir melhor, vai render mais a prova e humanamente seria impossível um professor conseguir fazer todas as adaptações necessárias numa prova. Não, você falou isso, me lembrei, na Índia tem uma ONG que chama Agami, e é sobre acesso à justiça. Uhum. Então, ele colocou lá, a Índia, bilhões de pessoas, só que só 10% fala inglês, e o sistema jurídico é inglês. Então, você imagina a quantidade de pessoas que fica fora do seu acesso à justiça. Sim. Eles colocaram todas as legislações, e começaram a fazer traduções em línguas, nas diversas línguas, para que essa pessoa fizesse as suas perguntas sobre os seus direitos. E é incrível, né? Então, ele falou que às vezes demorava 10 anos para ter um divórcio. Por quê? Você não fala a língua, você não sabe seus direitos, você vai ter que entrar numa fila. E com esse sistema de inteligência artificial traduzindo, eles puseram mediadores para fazer o acordo, que muitas vezes é um acordo que pode ser entre marido e mulher, sem precisar ir para o sistema jurídico. E ele fala que eles destravaram um monte de coisa, mas também acesso, por exemplo, a benefícios do governo. Populações de baixa renda nem sabem que elas podem ter acesso a uma série de benefícios. E hoje em dia você pode preencher os formulários com uso de voz. A gente viu isso, né, no evento lá no Hackathon, que é muitos benefícios que as pessoas não sabem nem que têm direito, né? Exato, é isso aí. E a IA dentro do ponto de vista global, né? O que você tem visto fora que está sendo discutido sobre IA para impacto? E o que é diferente de lá para cá, de Oxford School, por exemplo? Olha, foi a mesma decepção e talvez lá foi a grande decepção Porque que me você fez esperava pensar. mais. Eu pensava muito. Eu fui para um evento das Nações Unidas, chama AI for Good. É um summit que acontece em Genebra, 15 mil pessoas. E a gente foi com um grupo, tinha até umas 15 pessoas brasileiras e tal. E você falou, tinha vou sair com todas as soluções. Exato, vou fazer parceria com redes globais, olhando para ONGs, não. De 15 mil pessoas em todos os painéis, teve uma ONG no palco. E essa ONG criticou até que quem estava patrocinando, que eram as Big Seven, elas é que estavam no palco, ou academia, ou governos, ou Nações Unidas.
mas que elas não estavam lá pensando em governança, pensando em regulação. Então, e a entrevista dela não subiu para o ar. Então, nesse patamar. Eu fui para uma outra conferência que chamava IA for Impact, em Oxford também, na minha escola, e nada, eu vendo assim, empresas de biotecnologia, falando, olha, se no passado a gente aprovava 80 remédios novos por ano, agora aprova 80 por mês. E eu consigo usar remédios parados para doenças que ninguém sabe solucionar. Então, coisas incríveis, maravilhosas, mas do ponto de vista de empresas. Bom, daí tinha uma sala que era Environment. Eu falei, essa vai ter uma ONG, pelo menos, deixa eu ir lá, né? Não, era uma mineradora e uma empresa de energia, moderada pela Google. E aí eu falei, gente, cadê as ONGs nessa sala, né? E ela falou assim, não, mas você tem que ver que se eu, mineradora, reduzir a emissão de carbono usando inteligência artificial, será muito mais importante do que uma ONG. Eu falei, gente, olha a visão da mulher que não entende o que é uma sociedade civil organizada forte, né? Porque a gente vai trabalhar lá com as mineradoras para reduzirem outros riscos também. Sim. Ou seja, eu achei que lá era invisível, na Suíça invisível, e uma pessoa me alertou e falou, olha essa mesa na New York Climate Week. E a mesa era The Shrinking Sector, que falava muito que é muito difícil uma grande ONG você colocar a inteligência artificial ela rodando, como é difícil em qualquer grande empresa. É. Então, a tese deles é que iam nascer empreendedores já com o uso de IA embedded e que esse seria a nova geração de pessoas que trabalhariam em ONGs. Eu falei, opa, temos um risco, porque se eu tenho 620 mil ONGs, abandonar essas, porque vão nascer outras, E vai virar uma confusão. E é um problemaço, né? Porque tem muita ONG fazendo coisas muito relevantes, né? E aí que eu bolei essa jornada de IA para impacto e fui estudar esse tema e tal. Então, e essas 12 pessoas que estavam comigo, a gente foi antes para a China e para a Coreia com a Fundação Itaú, eu fui para a Índia com o ICE. Então, tem um grupo de fundações e ONGs que estão falando, opa, gente, vamos pensar mais estrategicamente, entender para ver como é que a gente destrava. Então, isso mesmo no mundo, o terceiro setor, as ONGs estão ainda muito fora, digamos, da potência que ela poderia ter no uso de IA para escalar soluções, né? Você acha que a gente está melhor, pior, igual? Eu vou dizer, é difícil dizer pior ou melhor, porque está todo mundo ainda no degrau zero, né? Acho que está todo mundo ainda aprendendo. Então, como você não é detentor de várias tecnologias ou das IAs mais robustas, Sim. a gente está muito à mercê dessas grandes inteligências artificiais. E o grande problema que às vezes paralisa as ONGs é, cuidado, olha os meus dados, que são muito importantes, né? Eu falo que uma IA responsável, transparente, que sabe que os dados são seus e não de quem fica. Então, a gente tem muitas brigas aí pela frente nessa questão da regulação. Mas o Brasil, né, não estando sentando nessas governanças, não está discutindo a regulação, o risco da gente ficar ainda mais para trás é complicado. É difícil um país que não está investindo na sua própria inteligência, nem vou dizer se eu defendo ou não defendo, não é o caso, mas ela vai ficar dependente de tecnologias globais. E essas tecnologias globais, a gente sabe, ela vai ficar com o seu dado. Vai. Como é que a gente tem essa posse? Eu vi, por exemplo, um professor meu lá de Oxford, ele estava trabalhando com Pittsburgh. Como é que a cidade proíbe o uso de dados de qualquer cidadão dessa cidade? Então, para uma, digamos, X usar os dados daquela cidade, ela tem que pagar para a cidade e isso gerar benefícios. Imagina, aqui a gente não está discutindo nem como pagar os dados de jornais, a gente está em níveis ainda super iniciais, né? Que esse é o modelo da Dinamarca, né? Para você usar, a pessoa decide se ela pode ser acessada por IA ou não, né? O direito individual supera até o GDPR, a LGPD deles lá, em relação à inteligência artificial. É a pessoa que decide o que ela quer que seja feito com a imagem dela, com a voz dela, com
o RG digital dela. Que É bacana. legal, vou te mandar. Isso é É, bem interessante. porque aqui eu falo que eu tô com pressa querendo acessar uma coisa assim, eu dou todos os meus dados. Ok, ok, ok. A gente libera tudo. É, A gente hoje tem muito mais consciência que a gente está alimentando essa inteligência artificial sim. sem nenhuma posse dos meus dados, sem nenhum cuidado. Ah, temos a LGPD. Quantas organizações eu implementei a LGPD numa fundação? Gente, é muito caro, é É. desafiador. Imagina qualquer organização pequena, se ela está fazendo esse cuidado com seus dados. Ainda tem muito para a gente tomar cuidado. Tem muita coisa para tomar cuidado, é Muito, verdade. muito. E você defende essa questão do pensamento sistêmico, né? Como que as pessoas desenvolvem esse pensamento? Eu falo que a IA, as pessoas têm que aprender a desenvolver pensamento crítico. Aí para você, e aí para trabalhar para qualquer coisa, como é que você desenvolveu esse pensamento sistêmico? Como que você treina esse olhar para olhar o todo? É, acho que assim, como você é professora, né? Eu acho que tem 3 autores aqui que eu vou citar que eu acho que ajuda a ter uma base mais técnica, né? Então, que eu falo que é a Donella Meadows, depois a gente põe aqui. Põe aqui. Eu acho que ela é o grande livro que chama Pensamento em Sistemas. Tem em português, então é muito gostoso de você entender como é que você exercita o seu olhar para problema. Daí você vai começar a estudar o problema, daí você vai, depois de um pouco de treinamento, vai vindo as barreiras, você vai enxergando as barreiras. Daí você vai testar com outras pessoas que entendem desse problema. Mas é essa a barreira mais importante. Eu lembro que agora que a gente fez para IA no campo social, a gente mapeou, sei lá, 60 barreiras. E aí a gente escolheu algumas alavancas que podem destravar. Mas, por exemplo, a alavanca de infraestrutura e tecnologia é uma alavanca que fala com muitas barreiras. De equipamento, de nuvem, de dinheiro, de acesso a territórios, o local que você está. São grandes barreiras. E a gente falou, puxa, será que a gente vai conseguir destravar essa barreira? Que é uma barreira muito pública, né? Uhum. De fazer infraestrutura. Então, você começa a exercitar esse olho, né, do problema, daí você vai surgindo barreiras, daí você vai tentando em alavancas que são, eu vou brincar aqui, né, mexíveis, que Uhum. você vai ter alguma alçada. Então, a Donella Meadows, que eu acho ótimo, o meu orientador, que é o Paulo Savaget, ele tem um livro que eu adoro, que ele fala que chama Workaround, que não é o jeitinho brasileiro, ele é brasileiro. Ele fala que como é que o workaround é assim, como é que eu posso eu tenho uma barreira de uma Tornar mesmo. contornar, é isso aí. Então ele faz esse lado. E tem um outro livro que chama The 55 Minutes, que é desse James Stout, que é um canadense, que eu vou pôr e até o link, você baixa o livro de graça. Que é isso, é essa coisa de usar 55 minutos para pensar no problema e só 5 na solução. Então, é isso só para ter um pouco essa questão de 3 literaturas aí boas. Acho que a outra questão é começar a estudar casos mesmos de referência, porque daí você vai, de novo, testando. Então, nessa competição, eu acabo lendo vários exemplos. Então, você vai testando o seu olhar para olhar um problema e rapidamente tentar entender soluções. Eu trabalhei muitos anos na Ashoka, e quando a gente escolhe um empreendedor social, que é um fellow da Ashoka, ele tem que ter uma compreensão muito grande de um problema e ele traz uma ideia inovadora para resolver esse problema. Ele tem pensamento estratégico, ele é bom em parcerias e ele tem um perfil ético. Esses são os critérios da Ashoka, que também vale botar aqui o linkzinho. Uhum. E o empreendedor social da Ashoka, para ele resolver um problema, ele tem que ter esse pensamento sistêmico. Ele não vai resolver um problema só fazendo formação. Ele vai ter que fazer formação, ele vai ter que fazer o advocacy para trabalhar com o governo, ele vai ter que trabalhar com o setor privado. Ele tem que ter um olhar de como o problema não dá para ser resolvido, problemas complexos, por uma única solução. Geralmente são soluções de várias organizações, então tem que ser uma pessoa que também faça parcerias legais com outras organizações, né? Então, É muito bom. são caminhos. Uma coisa que você falou aqui antes de eu ir para outra pergunta, que
que me ocorreu, né? É isso que você falou dos 55 minutos pensando e 5 para resolver. Eu sou uma pessoa que eu costumo decantar ideias, né? Então, eu, Você já está já é, tá eu lá já Einstein aí. eu fico estudo para Que bom. pensar numa solução. Mas, ao mesmo tempo, a inteligência artificial traz resultados muito rápidos, né? Uhum. E acaba, talvez, ela pode virar um tiro pela culatra ali, que sai uma coisa muito rápida que não necessariamente é a melhor, né? Não é necessariamente a melhor saída, a melhor resposta. Como é que a gente treina as pessoas a Continuarem pensando. continuar pensando? Exatamente. Eu fui num debate, a Inglaterra adora fazer esses debates, assim, né? E o debate era inteligência artificial na pesquisa. E tinham 2 contra e 2 a favor. E foi muito legal, porque até um cara, que é um professor meu que eu adoro, ele fez o papel do a favor, né? E ele falava assim: eu acho que a inteligência artificial vai estimular campos novos para a gente pesquisar ainda mais, Uhum. dependendo da pergunta, da forma como você, né, trabalha com seu assistente. Sim. E ele falou: eu estou ajudando a minha filha a fazer, mas eu ajudo fazendo perguntas que a inteligência artificial dela fala, não dê a resposta, traga sempre perguntas instigantes. Então, imagine, ele está ensinando a inteligência artificial que ajuda a filha a fazer perguntas instigantes e não a fazer a solução do Uhum. problema. O grupo que era contra, ela falava a mesma coisa que você trouxe agora, né? Um aluno que não está estimulado a ler, que não escreve bem e que tem uma preguiça intelectual, ele não vai para o estímulo a continuar pensando, ele vai se paralisar e Ele vai vai para o ficar caminho mais feliz com aquela simples. resposta, tá bom. E a gente, num Brasil com pessoas de baixíssima letramento, formação, suporte, as escolas saturadas, os professores exaustos, etc., esse é um risco muito importante para a gente olhar, né? Como é que a gente vai qualificar esses assistentes ou esses apoiadores nas escolas a que o aluno, as perguntas abram novas opções, né? Que o efeito uau seja positivo para mais interação e não para aceitar o que veio e seguir a vida, né? Ai, tá É. pronto, fizeram meu trabalho, né? Não, você como professor, eu acho que é um lugar que as escolas vão ter que fazer. Porque né, você deve ter tido já vários, mas eu tenho amigas professoras que ela fala assim, que ela percebe, porque agora ela volta para o aluno. Então ela percebe que o aluno que de fato leu, criou e fortaleceu e trouxe um trabalho bem escrito e que ela pergunta para ele, é aquele aluno que fez a lição de casa e se fortaleceu com um bom texto, Uhum. corrigido pela IA e melhorado. Um aluno que ela entrega, que ela faz uma pergunta e ele não sabe responder, é porque ele nem fez nada. 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 Copy, Ele paste, entrega, pronto. É. ele dá o texto e fala, faça. E ela diz que eles não conseguem lembrar nem qual era a pergunta. Então, é muito assustador, porque É. a gente já vem de uma escolaridade baixa, ruim, com desafios. Então, Isso é do a favor, mas eu sou do a favor que tem que ficar interagindo e testando e criando. E não dá para parar, né, Aline? É, Como é que você vai falar para um aluno não use? é, A gente vai ter que pensar como que as universidades, as escolas vão usar de uma forma inspiradora, é. instigante, né? Uma das mulheres que era pesquisadora era da área da ciência. Ela falou, na área da ciência é de uma rapidez que me traz mapeamentos de parceiros do mundo e a gente voltar. Ela falou assim, na época do Einstein, eles faziam pesquisas que eles se encontravam uma vez por ano para olhar pesquisas globais. Daí, com as guerras frias, né, não se encontravam mais. Então, ficou cada um no seu, na competição de cada vez. E ela falou: agora a gente tem feito trocas com a inteligência artificial coletivas muito ricas, mas com todos os riscos que a gente sabe, né? É isso porque são cientistas, pesquisadores. Imagina no dia a dia da escola do fundamental e do médio, né? É. É. Que tipo de líder o mundo precisa formar para lidar com essas crises atuais? A crise climática, a crise social, digital, ética, que você citou agora há pouco.
Primeiro, acho que são pessoas éticas, né? Eu acredito muito nas pessoas, né? E eu acho que a gente precisa fortalecer, né, pessoas corretas, éticas, com princípios, porque eu acho que isso para mim é a base, né? Daí não tem inteligência artificial, né? São pessoas que tenham a sua formação. Então, acho que primeiro é isso e continuar, né? Você como professora, continuar formando pessoas. Continuar formando pessoas que estudem, que leiam, né? Então, tiramos a questão da inteligência artificial, né? Pegando esse gancho, né, de pessoas éticas que acreditem em formação, em democracia, em todos os princípios que a gente sabe, e que acreditem na questão da mudança climática, porque tem muito negacionista ainda, né? Uhum. Eu acho que ter essa leitura de pensamento sistêmico, eles falam lá na Inglaterra nessa competição, que que se todos os tomadores de decisão ou líderes de empresas, governo, tiverem o pensamento sistêmico, eles vão ter uma compreensão mais clara e a sua tomada de decisão também vai ter que levar em conta o impacto negativo que ela tem. Então, você falou agora de mudanças climáticas, né? Mas a minha tomada de decisão, que eu posso achar que é a melhor, Uhum. ela pode gerar impactos negativos em outro setor. Então, sei lá, eu vou falar aqui que eu vou mudar. Agora eu não uso mais nenhum produto que não sejam orgânicos. Uhum. Você tem uma série de produtos que vão perder mercado. E o que você Sim. faz com todas essas famílias que vão perder mercado? Então, todas as tomadas de decisão, outro dia eu vi assim, se eu tiro carne 100%, porque a gente sabe do impacto ambiental da Aham. vaca, etc. Tal. Se eu tiro o impacto que isso tem em tantas famílias, o Brasil é um dos maiores exportadores de carne, né? Maior produtor. Essa semana passou os Estados Unidos. Sim. Você está criando um negative loop, como eles falam, em um monte de produtores, e um monte de famílias que geram carne. Então, todo o seu pensamento, né, estratégico, ela tem que enxergar que barreiras melhoram para o Brasil sair do petróleo e, ao mesmo tempo, para eu sair do petróleo, tem um ecossistema do petróleo, né, que você vai desacelerar. Então, ao mesmo tempo, tem que estar nascendo o solar, o eólico. Você tem que ir formando uma geração de pessoas para trabalhar na economia verde, de regeneração. Então, esse lugar que talvez tenham outras formações que são importantes para o gestor público e tal, mas eu gosto de pensar que ter o pensamento sistêmico ajuda muito a você tomar decisões importantes. E eu falo que eu sou uma articuladora, eu adoro trabalhar em colaboração, mas colaborações que sejam genuínas. E não é tipo assim, vem colaborar comigo, você traz o dinheiro e eu te dou um assento, né? Eu falo que tem que desenhar governanças de fato em que tenham possibilidade de diversidade de pessoas, pessoas serem agentes nessas tomadas de decisão. E a gente sabe que as populações mais de periferia ou mais de baixa renda, elas estão num movimento muito forte delas assumirem esses lugares, delas falarem sem nós, para nós, não, né? Como é que eu trago a minha voz como uma pessoa XYZ? Então, acho que a gente também está trazendo que esses processos colaborativos precisam dar agência, né? Como eu falo, para pessoas que são hoje impactadas pelas nossas tomadas de decisão. Então, acho que aí, para mim, é uma outra. Essa liderança tem que ser uma liderança que entende o papel da diversidade, que dá voz a outras pessoas, que distribui poder. Então, tem Vários pontos. vários pontos. E aí, agora eu vou mudar de assunto aqui, mas que tem a ver com isso que você está falando agora. Quando você foi falando, fui pensando, né, que isso pode vir a ser mais fácil com as novas gerações, né? E você tem os seus dois filhos gêmeos, Aham. um no Google e o outro que está fazendo mestrado no ITA. Entrou agora. Como é que você vê? Claro que eles devem ter o viés da mãe, né, em casa, mas como que você vê as novas gerações? Já tivemos o começo aqui da conversa com o hackathon dos jovens, né? É,
talvez as novas gerações isso seja um futuro mais promissor, o que você acha? Olha, primeiro assim, é muito interessante porque eu e meu ex-marido, a gente é de ONG, ele é ambientalista e eu trabalho mais com impacto social e ambiental. Então, os filhos nasceram nessa Com esse discussão, viés. com É. fé, mas os dois são da matemática. Então, um foi para a ciência da computação e trabalhar na Google, e o outro foi para a Poli, engenharia mecânica, e agora está indo para o mestrado e tal. Então, eu acho que essa questão dos valores e princípios, eu acho que ele vai funcionar para qualquer setor que você trabalhe. E a gente precisa de pessoas éticas, corretas, com bons valores, em qualquer setor. Eu não estou colocando o lugar do terceiro setor ou dos negócios, mas Qualquer lugar, é verdade. qualquer lugar. Eu falo que quando alguém vem falar assim, ai, me ajuda, eu quero ir trabalhar no terceiro setor, porque aí é todo mundo mais ético. Eu falo, hello? Vamos lá, em qualquer lugar você pode ter pessoas com Ser princípios. humano é ser humano, depende. E pode ter. Então, acho que esse é um lugar. Eu acho que é uma geração em que a gente trouxe muito mais agência justamente para esses movimentos, para vozes. Aham. Mas então, quando você fala assim do movimento de violência contra a mulher, tendo dois filhos homens em casa, eu acho que eles têm uma consciência, um debate, um espaço de discussão, de entender o equilíbrio de gênero, ou eu sempre chamo a atenção e falo assim, ó, como é que está a questão de contratação de mulheres na Google? Mesmo com a questão dos Estados Unidos ter forçado a voltar atrás no Não. DEI, né, diversidade, equidade e inclusão, eles têm hoje uma consciência que não dá mais para não fazer isso. Né? Você está num país que 56% da população ou é preta ou é parda. Então, ou a gente dá essa né, equidade e pertencimento, porque não adianta eu dar um emprego e essa pessoa se sentir completamente excluída em qualquer emprego. Então, já vem com uma discussão mais profunda na questão de gênero, já vem com uma discussão mais profunda em valores na questão de diversidade, equidade, inclusão. Então, eu acho que é uma sociedade mais jovem, mais cuidadosa. Sim. Ao mesmo tempo, me assusta ver que o Brasil é um dos piores em violência de gênero. Então, isso que eu estou falando dos meus filhos e que vem uma geração, e daí você olha para os números e fala, meu Deus, como pode o Brasil ser um dos piores em violência de gênero? Então, acho que ainda tem muito, Tem muito trabalho. muito trabalho, né? Mas eu Então, sinto também que a nova geração é melhor, mais bem informada e formada nesse sentido e nós, mulheres, do que a nossa. Hoje, por exemplo, onde a gente vai que você discute sobre violência de gênero ou de ter sofrido algum abuso, todas nós mulheres vivemos isso. E não é que a gente viveu uma ou duas, a gente viveu algumas experiências ruins. Sim. A gente fechava o olho, tirava a mão. Hoje, uma mulher ela entra com uma ação. Eu estava em Oxford, o diretor foi demitido recentemente. Olha. E daí você fala, que bom, porque antigamente as pessoas não falavam. Eu lembro de denúncia Que no não dava em RH nada. e não dava em nada. Hoje, essa pessoa é demitida, pode ser um CEO, né? Pode ser um presidente da Caixa Econômica Federal. Então, acho que não dá, as pessoas não passam mais pano. Né? Eu acho que tem uma mudança muito, muito importante para o Brasil Acho nisso. que não volta atrás também. Acho que é importante isso. Sabe que não volta atrás? Eu tenho hoje receio. Quando a gente viu, na época do Bolsonaro, voltou tanta coisa atrás, né? Mas Se você quiser, pode... já desvolta. Não, mas aí desvolta, né? Movimentos cíclicos, né? O problema, eu estava falando sobre isso com uma outra entrevistada hoje, é essa falta de continuidade das coisas, né? O faz e desfaz. O país não anda com esse faz e desfaz, né? É muito chato. É muito chato. É muito chato. E se você pudesse, eu acho que eu já sei a sua resposta, mas se você pudesse reprogramar o sistema social, político ou tecnológico, o que mudaria primeiro? Você... Meu Deus. A gente vai sempre defender que, assim, tem um sistema de educação que, para mim, ele é uma infraestrutura muito importante. Se a gente não trouxe... Eu sou aluna de escola pública, né? E aí entrei numa USP. É uma diferença de acesso
quando você pode ter uma escola de qualidade pública e poder mudar a minha condição de vida hoje, não é a mesma do que um aluno hoje poder estudar numa escola pública. Uhum. Então, eu acho que assim, o sistema educacional de saúde, eles são sistemas que precisam melhorar em muito nesse país. Né? Porque é essa condição básica, é um direito tão básico. Tem habitação, né? Recentemente alguém falou, mas habitação também é. Então, eu acho que a gente ainda no Brasil briga por condições muito básicas que podem mudar a vida de pessoas em escala. Então, acho que educação, saúde, habitação e tal. Acredito muito na democracia. Acho que a gente tem que fortalecer jovens a entender esses sistemas de democracia, a importância de uma democracia, que parece que um valor que para nós era dado, e de repente, que nem se falou, vem num ciclo que você fala, uau, como assim? Tirar o voto das mulheres, como assim, né? São retrocessos, você fala que você não acharia que poderia voltar, e volta, né? Assim, é complicado. Então, acho que eu falaria de educação, saúde. Educação, eu também acho que educação é fundamental e precisa mudar. Alguma coisa precisa mudar para a educação voltar. É o que você falou, hoje não é o que era O antes. prestígio, né? Prestígio, E quantos dos seus alunos acham que não precisa mais faculdade? A turma de tecnologia, quantos? Né? É uma tristeza, porque é uma base para fazer perguntas, por exemplo, para a inteligência artificial. Né? Não sabe nem ler enunciado. Né? Então... É verdade. E o que te dá esperança aqui para a gente terminar? Olha, eu pus tanta coisa aqui pensando nessa pergunta, né? Eu acho que o que dá esperança é que a gente está numa época que talvez a gente consiga pensar em soluções mais de escala para esses problemas, como a gente falou de educação. Acho que a gente já está abrindo uma janela de oportunidade com muito risco de aumentar até a desigualdade. Mas, com o meu lado otimista, eu acho que a gente tem que olhar para essa oportunidade também das novas tecnologias emergentes para dizer, puxa, tem aí uma oportunidade para eu mudar a vida de muitas pessoas. E quais os cuidados que eu tenho que ter para isso, de fato, né, a gente lá no Hackathon, de fato trazer a pergunta e formação para esses desenvolvedores para dizer, puxa, como é que você vai dar acesso para muita gente sem aumentar o risco de piorar a qualidade de vida? Então, isso me dá mais uma esperança, né? Eu acredito em muitas coisas, acredito nas pessoas, acredito que pessoas responsáveis, que criem relações coerentes, éticas, melhoram a vida para muita gente, mas eu acredito que a gente está numa oportunidade muito única para que a tecnologia possa ajudar mais pessoas a mudarem de patamar de vida. Muito bom, adorei. Foi um prazer. Obrigada. Obrigada pelo convite. Obrigada pelo convite. E até o próximo IA Trendcast.